Olha, a gente vai partir para o nosso segundo caso agora. Então, vamos relembrar um pouquinho essa história, gente. Quando a polícia divulgou o triplo homicídio cometido por um adolescente de 14 anos em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, muitos acreditavam que ele tinha agido sozinho. Mas novos desdobramentos indicam que a história ainda é mais assustadora, gente. Após matar o pai, a mãe e o irmão de 3 anos com tiros, o adolescente ligou para sua namorada virtual, uma menina de 15 anos que mora em Água Boa, em Mato Grosso. E segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, o menino confessou que ela o orientou a esconder os corpos na cisterna da casa, no quintal. E também teve um dado aqui que me chocou e que a gente estava questionando muito, que era a questão de ela ter acompanhado esse crime em tempo real e como teria sido esse acompanhamento. Ela teria ouvido o tiro. Traz esse detalhe, Isso é Hanna. mórbido. Eles tinham essa comunicação pelas redes, até como se eles estivessem jogando em tempo real. E ela acompanha tudo como se fosse um jogo. Ele dispara contra o pai e ela diz alguma coisa como: agora é a vez dela, agora acerta ela. Então, e ela está acompanhando tudo aquilo. A ideia de uma pessoa de 15 anos acompanhar isso em tempo real, escutando, interagindo e dando sugestões, é muito assustadora, porque com 15 anos é uma coisa que soa mórbido para qualquer um na cidade. Mas para ela não, para ela era muito normal. E ela deu várias sugestões. A sugestão que ele colocasse a arma na mão do irmão de 3 anos partiu dela. Disse, não, porque vão pensar que foi ele. Que foi um acidente. Foi um acidente. Então, ela parece ser uma mente bem... Mais uma mulher manipuladora. Mas a gente precisa também entender todo esse contexto, porque esse contexto está dentro do universo digital, né? E é muito complicado e problemático. Estão falando muito de uma história de um jogo, Carla. Eu Isso. sei que você Vamos sabe bastante detalhes sobre isso. Contar a história do jogo. Eu falei com ambos os policiais de ambos os estados, tanto do Rio de Janeiro quanto de Mato Grosso, mas vou contar mais um detalhe importante para vocês. Quando eu começo com todo esse trabalho de investigar esses crimes digitais, a primeira pessoa que senta ao meu lado foi a Raquel Galinatti. Ela que estava lá junto comigo, ela falou, não, Carla, vamos embora, porque não tem agressor de menina, a gente não vai deixar... Discord. Exatamente. A primeira live do Discord foi contigo, a segunda foi com o Christian. Exatamente. E aí, o que acontece? Nós estamos falando de novo do Discord? Sim. A gente está falando de panelas do Discord? Não. Esses 2 adolescentes não estavam nas panelas que nós conhecemos do Discord. Que são grupos, né, Carla? Para quem não está acostumado com a linguagem. São grupos, são comunidades, porque no Discord você é uma plataforma de comunicação que você usa para jogar e hoje para muitas outras coisas. E o público jovem gosta dela porque ela é muito boa para o áudio, para o vídeo e para texto. E você pode criar lá várias salas, ela tem uma arquitetura interessante e tem um anonimato muito grande. Só que dentro do Discord, dessa plataforma, como a gente tem o Telegram, o WhatsApp, a gente tem o Instagram, tudo isso são plataformas de comunicação. Existe uma de um jogo, porque a polícia vai ter esta informação que vai ser recuperada dos celulares, que se chama The Coffin of Andy and Leilei. Ou seja, é o caixão do Andy e da Leilei. E aí, quando eu recebi essa informação, eu fui procurar, mas que jogo é esse, né? Porque a gente tende a demonizar os jogos, inclusive até de forma errada. Ah, meu filho vai ficar violento porque ele joga o jogo. Não é o jogo que vai deixar o seu filho violento. É lógico que tem jogos que são inadequados para determinadas faixas etárias. Tá lá, inclusive vem a recomendação. Né? Para maiores de 18, 12, enfim, tem lá o descritivo do jogo. Esse jogo, na maioria dos países, é restrito a maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos. Inclusive, em muitos locais ele é banido em alguns, banido. Né? E Acho que proibido. Na Austrália, não sei. E o que acontece? Esse jogo, amigas aqui, ele vai tratar de um tema um tanto quanto, assim, reprovável em todos os sentidos. Eles eu conseguiram fico juntar pensando tudo que era reprovável no mesmo jogo. Por que uma pessoa vai criar um jogo como esse? Aí explicando para as pessoas que estão aqui ouvindo.
O que é esse jogo? O jogo vai tratar de dois irmãos que vivem num ambiente extremamente tóxico ali, né? Um ambiente familiar muito tóxico, e eles, abusivo, inclusive, e eles vão começar a ter uma relação. Mas não é uma relação de irmãos, é uma relação incestuosa. Olha só o que o jogo traz, né? Uma relação incestuosa entre irmãos. E o que o jogo vai falar para eles fazerem? Inclusive, vai dizer que isso é aprovado. Não é que ele sugere, o jogo sugere. Ah, então você não é feliz? Então vamos matar os seus pais. O jogo vai colocar ali como uma boa ideia, porque é mais ou menos isso, vamos traduzir, né? Uma boa ideia, vamos matar os pais, vamos esquartejar esses pais. E o jogo ainda sugere, olha, você pode praticar canibalismo, você pode comer os seus pais. É isso que está no jogo. Que ainda tema tem ótimo para fazer um jogo, questões ali né, de gente? pentagrama, Muito pedagógico. umas questões místicas. E o que é a questão desse jogo? O jogo vai fazer você matar alguém? Não, não é isso. Mas entenda o seguinte, que quando a gente fala que hoje nós temos comunidades, existe uma comunidade do Discord, porque nós fomos procurar, e essa comunidade, inclusive, é aberta. Olha que Uma loucura. comunidade aberta no Discord. Com mais de 3.000 usuários. Conversando, discutindo. Sobre esse jogo. Com fanfic, fanarts. E assim, olha, vamos mudar aqui o final, vamos fazer dessa forma, sugerindo... Carla, o que eu achei interessante é que, assim, não é que eles jogavam esse jogo, né? Eles assistiam a vídeos que falavam sobre esse jogo, Não, como e se jogavam fosse uma história. também. Jogavam também? Não, então, você joga o jogo, né? E você tem, infelizmente, Paulinha, e para quem está assistindo aqui, e vale a pena você procurar, né, se você tem filhos nessa idade, porque quem olha é um desenhinho, parece um animezinho, sabe? Um bonequinho. É bonitinho. Aí a mãe olha e fala, não, mas é só um bonequinho bobo. É isso que você tem que prestar atenção. Opa, esse boneco aqui é um sinal de alerta. Que boneco é esse? Quem é essa boneca aqui? É a Leilei? Porque a Leilei é a menina que sugere que o irmão cometa os crimes. Veja só. Então, ela está dentro daquela comunidade, eles estão ali conversando, discutindo qual é a melhor forma para, né, que aquilo tenha êxito. Só que imagina você colocando pessoas com desequilíbrio emocional, pessoas com... Assim, a gente olha para esses dois, até conversando com os policiais, são pessoas que têm a sua saúde mental muito comprometida. Ambas as polícias figuras, né? dizem, são dois jovens, você imagina falar, uma tem 15, outra tem 14, muito frios, aonde o próprio policial se assusta. A menina chegou com um ursinho. Com um ursinho, né? E de deu esse pelúcia. depoimento todo com o E ursinho aí, de pelúcia segurando. Eles vão descobrir que, caso eles conseguissem se encontrar, o planejamento era para matar a mãe da menina. Ou seja, já não é que estava na ficção, já estava na ação. Veja o problema. Então, a morte se tornou algo trivial. E essas pessoas são dessensibilizadas. O maior problema é a questão da dessensibilização e a falta de empatia. É isso que os pais precisam entender. Então, assim, é o jogo só? Não é o jogo. É a comunidade, é onde eles estão inseridos. Vocês, pais, entrem no Instagram agora e coloquem o nome do jogo e vejam o que vai aparecer para vocês. Eu fiquei horrorizada, Paulinha. Caramba. Quantidade de páginas, a quantidade de fotos de pessoas fazendo cosplay desse jogo. Ou seja, normalizando essa conduta, que aí eu passo para vocês duas, que é completamente inadequada. Eu queria pedir o like, aqui estamos com quase 300 pessoas acompanhando a conversa, espero que vocês estejam gostando, eu vejo que tem muitas perguntas, e sempre que a gente tem um crime cometido por um jovem de 14, por um menor, há uma discussão muito grande sobre maioridade penal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Raquel. Existe uma discussão e um grande impasse para que a gente altere
constitucionalmente a responsabilização de alguém que pratica crime, e aí a gente tem que falar que é correlato a um ato infracional correlato a um crime, e que a gente altere essa idade da responsabilização. Hoje no Brasil a responsabilização é acima de 18 anos. 18 anos para baixo é considerado semi-imputável, é considerado um adolescente que pratica um ato infracional. E aí é o grande problema. Esses menores serem utilizados como instrumentos de práticas criminosas, porque a impunidade é certa. A impunidade é uma certeza. E aí existe essa discussão. Só voltando um pouquinho, sabe o que me lembrou? Acho que vocês devem ter assistido. Aquele filme grande, muito premiado internacionalmente, Bacurau. Sim. Em que era um futuro próximo no sertão nordestino, em que milionários estrangeiros eles vinham para o Brasil para utilizar de forma esportiva a caça. Só que o alvo da caça eram seres humanos. E aí agora a gente está vendo uma realidade em que migra do ambiente virtual jogos extremamente criminosos, são práticas. Aqui a gente não pune nem a cogitação, nem a idealização, como a Carla falou. Mas os atos, nem atos preparatórios, mas já a execução. Sai da esfera virtual para a execução de crimes. E essa responsabilização, agora voltando à temática da responsabilização, é um grande problema, porque o que acontece quando o menor pratica atos infracionais correlatos a crimes hediondos, bárbaros? Ele vai ficar, no máximo, internado numa fundação casa, por exemplo, como a gente fala no estado de São Paulo, até os 18 anos, ou o limite máximo até completar 21. Ah, mas o que acontece depois? Ele vai para a rua. Ele volta para a sociedade. Ele volta. Ele vai estudar com o filho de quem está nos assistindo, sem que ele saiba disso, porque a identidade dele é apagada. Apagada. A ficha pregressa criminal é apagada. E o pior, mas não tem nenhum jeito. Tem um jeito, que é o limbo jurídico, que existe o Champinho e mais 4 pessoas. A gente chegou a citar isso ontem aqui. Que não está condenado, exatamente, a sensível não está condenado. Ele está interditado através de uma ação civil e que, se ele ele é um nada para o mundo criminal, para as facções criminosas, mas se ele fosse algum elemento importante, ele não estaria mais atrás das grades. Entende-se que essa pessoa não tem condições de gerenciar a própria vida, que ela oferece risco para a sociedade, para ela mesma, em vez de ser atribuído um curador para ele, o Estado fica como curador, ele fica institucionalizado. Mas é um limbo jurídico. É uma gambiarra. É um limbo jurídico por quê? Porque a roupagem para que funcione é um tratamento ambulatorial. E ele não está sendo tratado. Ele está cerceado da vida social de forma eterna e permanente. E não existe aí nenhuma perspectiva que ele volte, e eu acho certo que isso não ocorra. Porém, o que é errado é estarmos com uma situação completamente avessa à legislação vigente, a insegurança não só jurídica, mas a insegurança para todos nós. Por quê? Um bom advogado conseguiria tirá-lo de lá. Porque é uma situação em que ele é um lixo também para as facções criminosas e para o crime. Quando eu personifico o que ele fez, ele significa um lixo, quando a gente fala um lixo da sociedade. Uma pessoa em que... As facções não aceitam esse tipo de coisa. É isso que... Não. Além de não aceitar, ele não tem uma história pregressa, um histórico importante no meio do crime. Ele foi um voo solo com outros Zé Ninguéms do crime. Então, ele está abandonado ao limbo. E esse limbo jurídico não é a defesa de forma alguma. Eu não quero que ninguém interprete assim. Não é uma defesa deste que eu também considero um lixo. Eu, Raquel, não como delegado de polícia, mas eu, Raquel, posso considerá-lo um lixo da sociedade. Ali, nós não temos garantia da manutenção legal, da prisão. Porque é uma prisão feita de forma a ser um puxadinho jurídico, uma gambiarra. Puxadinho é uma boa definição. E que a gente não tem uma sustentabilidade legal para que nós estejamos protegidos de pessoas desta forma. E quando a gente fala em um atendimento ambulatorial, a gente pressupõe que existe um diagnóstico, que aquela pessoa
tem uma patologia que necessita de um tratamento. E nem sempre a patologia está presente. Às vezes são questões morais envolvidas, são questões éticas, pode ter até um desengajamento moral, mas a pessoa não tem um diagnóstico, então ela não precisa ser tratada. Ela precisa, sim, ficar protegida, na verdade, proteger a sociedade. Essa pessoa não pode ser reinserida. A gente não pode ficar com uma visão muito idealizada, que 3, 4 anos de uma medida, de um tratamento, vai ser capaz de reinserir essa pessoa, porque não vai. Essa pessoa tem alguma coisa, provavelmente quebrada, desconectada, que não vai ser restabelecida. Essa pessoa ela não vai ter empatia, ela não vai ter valores éticos, valores morais superiores, ela vai voltar a cometer crimes. Ela pode não cometer outro homicídio, mas ela vai sim ser um risco para a sociedade. Então, a gente precisa parar de caçar um diagnóstico, tentar encaixar essa pessoa numa caixinha de ela é um psicopata, ela é um doente mental, porque às vezes ela não é. Ela só é uma pessoa má que não pode ficar no meio de outras pessoas livre. Tem algumas pessoas aqui no chat falando em relação à arma, Carla, né? Porque a arma desse pai, Era um que era um CAC, então ele poderia ter essa arma e tal, mas ela estava embaixo do colchão. E ele sabia. E o menino sabia, e aí muita gente dizendo, e a arma? Por que estava com uma arma em casa? Isso é um outro problema, né, Paulinha? A Raquel sabe muito bem disso. Você não pode ter uma arma de fogo ao alcance de uma criança e tampouco de outras pessoas. Porque o CAC, ele vai ter o direito ali àquela posse daquela arma, mas é ele. E aquela determinada arma precisa estar o quê, né? Muito bem guardada, né? Ela tem que estar num lugar aonde ninguém tem acesso. Veja de novo. Quando a gente lembra até do ataque da escola de Sapopemba, foi a mesma coisa. O rapaz sabia onde estava a arma do pai e ele vai pegar a arma do pai. Ou seja, a gente vive aqui um dilema muito grande em relação a essa questão de munição. E arma de fogo, gente, ela só tem uma função. A delegada aqui, Raquel, sabe muito bem, que se eu peguei ela, é para atirar e é para matar. É diferente de uma faca. A faca eu posso cortar pão, queijo e posso te matar também. Se eu peguei uma arma, ela só tem uma função, é para atirar. E se é para atirar, é para acertar, não é para brincar. Então, colocar uma arma embaixo da cama, entende? É isso que as Dormindo com os 2 filhos. Mas tinha um menino de um pouco menos 3 de 4 anos. Ele poderia ter pego. Pego a arma. Esse cenário que a menina pensou que eles poderiam ter tentado forjar, de colocar a arma na mão do menino, poderia ter acontecido. Ele podia ter pego, achado que era um brinquedo e ter disparado contra alguém. Aliás, vimos uma cena dessa recente. Isso, Raquel. De 2, 3 anos. 2 anos. Matou a mãe. Pegou a arma na verdade, bem mesa, lembrado, fácil Raquel. acesso, e que matou a mãe. E o desespero da mãe, da criança, o desespero da criança, quando ele percebeu que ele matou a mãe. Uma criança de 2 anos, o desespero que ele correu atrás dessa mãe, praticamente, completamente desfalecida. Entende? E até fica uma pergunta, Carla. Ele usou a arma que ele sabia que o pai tinha, mas com esse grau de premeditação, ele poderia ter usado outras coisas também, né? Sim, mas ele teve... Quando a gente olha essa cena de crime, isso é muito interessante, né? Vamos voltar aqui. Veja, ele se preparou. Isso não é um crime desorganizado, isso é um crime muito organizado. Então, em que sentido? Não é que a coisa foi acontecendo, ele brigou com o pai, viu a arma, pegou e atirou no pai. Não foi nada disso. Ele esperou os pais dormirem, era um dia quente ali, né? Então, o irmão pequenininho estava no quarto dos pais porque era o cômodo que tinha ar-condicionado, ele sabia da arma, ele já tinha combinado ali com a web namorada, já estava tudo na cabeça. Ele vai tomar um energético para ficar o quê? Acordado, e aí vai esperar os pais dormirem. A gente só não sabe qual foi a sequência. Ele conta, e de novo, gente, criminoso conta a história que bem entender, ele mata o pai, a mãe, e diz que matou o irmãozinho porque não queria que ele sofresse, crescesse sem o pai e sem a mãe. Essa é a desculpa que ele vai dar. Ele vai pegar os corpos, olha só, veja só,
E todo mundo fala, ai, mas ele só tinha 14 anos. Quando a gente olha as imagens, eu não sei se a Ele era produção maior tem aqui, que os policiais. que os policiais. Era um rapaz grande de 14 anos. Porque foi divulgada aquela foto do perfil do Parece que é família, no né? Facebook, né? quando ele tinha 11 anos, então ele é pequenininho. Foi um pouco o que aconteceu no caso Pesseguini. O mesmo erro, o Que as Pesseguini pessoas era viam grande. aquela foto antiga e diziam, é um menininho. Não, quando você vê as imagens com os policiais, ele é magro, mas ele já está do tamanho dos policiais. E veja como é importante, porque na época do crime do Pesseguini, ninguém acreditava que ele seria capaz de matar os pais. Olha o que a gente está vendo aí. Olha o planejamento, olha a combinação. Então, eles são capazes, sim, tanto que ele cometeu o crime. Sim. Aí, o que ele vai fazer? Ele tem que se livrar do corpo. Qual é a brilhante ideia? Jogar na cisterna. Aí, vai tentar limpar um pouco. Lógico que vai limpar da forma... Ó, o pós-crime, que vai dando tudo errado. Aí, o que ele vai ligar para a avó? Olha... Papai e mamãe levaram meu irmãozinho no hospital porque ele engasgou com vidro, comeu vidro. Já pensando em justificar a presença do sangue. Exatamente. Aí o que acontece? Aí a avó vai e começa, bom, eles não voltam, cadê, né? A avó, então, pega ele e fala, vamos até a delegacia para pedir ajuda, porque é isso que tem que fazer, a avó fez certíssimo. Ele vai contar essa história. Aí... De novo, tá achando que tá lidando com, né? Gente, policial, ele é um profissional treinado, ele tá vendo de novo o gestual, o jeito, a avó nervosa, ele possivelmente ali mais quieto. Fala, então vamos lá na tua casa. Quando chegam na casa, começam a ver manchas de sangue e tem o odor, né? Porque o odor é assim, a gente... os policiais contam, a gente quando aqui está relatando, mas o odor de putrefação de um corpo é horrível. Mas então, você já foi até no local do crime? Já. É. É um odor único, é um odor inesquecível. A gente coloca inesquecível no sentido trágico. É um odor só... Que só a gente sabe. É mais do que carniça. É um odor que a gente sabe. É único. Ele fica impregnado. E ele fica impregnado no cabelo, na pele, na roupa. Então, muitas vezes, quando eu ia trabalhar ou para locais do crime, os sapatos não entravam nem na minha casa. Porque né, é algo que fica impregnado. A roupa também. A lavanderia já ficava no primeiro momento. E aí, o que acontece? Olha só, vão pelo cheiro, vão chegar aonde? Na cisterna. Aonde? Olha, ele jogou, é como se fosse lixo, né? Então, descartou aqueles corpos, foi encontrado o corpo da mãe, do pai, do irmãozinho, já em um estado avançado de decomposição, que mistura com a água e tudo mais. E aí o menino é encaminhado, ele vai, né? E ele aí vai contar toda a verdade, quer dizer, a gente... De forma fria, né? Enfim, até que ponto ele estava contando toda a verdade, mas ele vai contar a história dele e o relato do delegado é a frieza com que ele vai simplesmente falar que ele matou a família. E que ele faria de novo. E aí a gente tem que voltar para um outro caso aqui de São Paulo, muito importante, que é daquele rapaz adotado que vai matar mãe, a irmã e o pai, que era um guarda civil metropolitano ali da região de Osasco, aqui da região de Osasco. E vai ficar com os corpos, ele não tirou, né? Você trouxe da essa cozinha. história. Ele, inclusive, comia na cozinha com os corpos. Ali. Ele vai fazer, É um grau ele de vai para dissociação academia, ele vai na alto, padaria. E você sabe por que ele vai ligar para a polícia? Porque o odor começou a ficar desagradável. Ele falou não conseguia mais ficar naquele ambiente. Aí ele liga para o 90, calmamente fala, olha, eu matei a minha família. E ele se entrega. Olha a frieza dessas pessoas. O mais assustador desse garoto aqui, de Osasco, é que uma semana antes, ele fazia parte desses fóruns anônimos da Dark Web e ele vai escrever como que ele vai matar a família.